Aqui nós defendemos a economia de mercado e a propriedade privada. Seja bem-vindo ao podcast Mises Brasil, com Adriano Paranaíba. Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Mises Brasil, podcast do Instituto Mises Brasil, comigo Adriano Paranaíba, seu apresentador, que estamos aqui cada semana, não falhando, trazendo mais assuntos, mais discussões. E nós tivemos 2 episódios, depois você busca lá, o 516 e o 517. O 516 nós conversamos com o professor Cristiano Carvalho, estava bem no começo da discussão sobre tarifa do Trump, essas coisas. Ele falou dessa questão de teoria de jogos e depois a gente conversou no 517 com o Sérgio Albrecht, nosso presidente, sobre uma visão mais austríaca das tarifas e como isso vai desenrolar. E lá a gente falou assim, pô, a gente tinha que fazer uma série, conversar com um monte de gente, principalmente a gente vê não só, né, no 517 vocês vão ver uma visão bem austríaca do Brasil, a influência das tarifas do Trump no Brasil, esse cenário global, como é que está desenrolando e como isso pode impactar o Brasil. E a gente falou assim, pô, a gente podia entrevistar alguém para a gente falar de alguém que está na América do Sul e está fazendo exatamente o contrário que o Brasil faz, para a gente ter a visão do que os nossos hermanos, no caso a Argentina, com o grande Milei, fazendo um trabalho muito diferente e tal. E falou assim, vamos entrevistar alguém que entende da Argentina. Então hoje eu estou trazendo aqui para vocês o Douglas Ribeiro, que é um empresário, vai falar daqui a pouco sobre a atuação dele na Argentina. Tudo bem, Douglas? Bem-vindo ao nosso podcast. Tudo bem, Adriano, tudo bem? Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui falando com você. Pô, prazer é nosso, Douglas. Ele vai falar do currículo dele, mas uma das coisas mais importantes para mim do currículo dele é que ele é membro do Clube Mises, que é o nosso clube de doadores. Entrou, está ajudando o Instituto Mises Brasil, está lá na nossa comunidade. Faça parte você também do Clube Mises Brasil. Mas a nossa audiência quer saber, Douglas, quem é o Douglas e por que o Douglas tem autoridade aí, tem conhecimento aí para falar de Argentina. Eu sei que, mas assim, fazendo já uma atravessada aqui, né? A gente fala assim, é autoridade, a gente já pensa, o cara tem que ter um doutorado, um PhD, não sei o quê. Mas nós, austríacos, sabemos que as pessoas que têm mais autoridade sobre assuntos específicos são os empresários que atuam naqueles setores, porque tá lá, né, é o grande diferencial da escola austríaca, né, nossas teorias de empreendedorismo, que entende o empreendedor dentro do processo econômico, mas porque eu vi que você sofreu uma pressão psicológica quando eu falei de autoridade, né? Autoridade na prática, né? Quem vive a Exato. prática é que tem autoridade, né? Vamos lá. É praxeologia, né, Adriano? Na veia. É, mas vamos lá. Eu sou de formação, sou engenheiro agrônomo, formado pela Exalc, na USP, né? E tenho uma carreira, tenho 26 anos de carreira no agronegócio, né? Então fui trader de mesa, de exportação, trabalhei com processamento de soja, com exportações de farelo, óleo, soja, com importações de trigo, exportação de milho também. E a partir de 2021, eu trabalhava numa empresa multinacional americana que comprou uma empresa argentina no final de 2020, que é uma produtora de amidos e xaropes de milho. E a partir de 2021 eu fui tocar esse negócio na Argentina. Então eu fiquei de 2021 até o final do ano passado, 2024, quase 4 anos, como presidente de uma empresa argentina que era subsidiária de uma multinacional americana. Então, a autoridade vem daí, né? A autoridade prática vem daí. Então eu vivi toda a ascensão do Milei e eu como, austríaco, né, apostei e falava com os meus colegas argentinos: "Ele vai ganhar a eleição, vocês vão ver, ele vai ganhar a eleição", quando ele era uma persona, um personagem ainda, né. Então eu vi toda essa história da ascensão dele, ele assumiu no final de em dezembro de 23, então eu também peguei o primeiro ano dele até dezembro de 24 como um agente, trabalhando na Argentina e tocando uma empresa lá, grande na Argentina. E desde janeiro de 25 eu sou sócio de uma empresa
argentina que está vindo para o Brasil também, que está se estabelecendo no Brasil. Então, mantenho lá os laços de comunicação e inclusive de sociedade com agentes econômicos argentinos, vamos dizer assim, né. Então tenho alguma autoridade praxeológica para falar, né. É por isso, tá bom? Legal, mas é isso mesmo, o cara que emite boleto no Brasil e na Argentina e paga imposto para os 2 é o cara que mais entende do sistema tributário e de tarifas. E o melhor, um austríaco, né, porque você fez recentemente o nosso curso de imersão, mas já tinha um envolvimento com o Instituto Mises há muito tempo, já participava de um monte de coisa do instituto, acompanhava a gente e tem essa formação sua, podemos dizer como austríaco também, claro, por que não, né. Então vamos matar um monte de coisa na paulada aqui, falar de Argentina, tarifaço e sem esquentar a cabeça com os conceitos austríacos que você vai fazer uma análise bem nesse viés. Então, cara, vamos lá. Você falou da ascensão do Milei. Por que isso mexeu comigo? Porque você tinha tanta certeza que o Milei ia ganhar? Porque eu assumo, quando o Bolsonaro estava cotado para ser candidato, eu falei assim: "Cara, esse maluco não ganha nunca, esses cara que é muito caricato, tipo Enéas e tal, não sei o quê". E, pô, o Milei, por mais que era massa do caramba, mas pô, o bicho vestia ele vestia fantasia lá com tridente, né, e fazia algazarra. Eu falei assim: "Pô, é muito caricato". Paguei língua com o Bolsonaro, que ele acabou ganhando. O Milei eu não arrisquei, que eu fiquei mais na torcida do que realmente acreditando. Mas de onde vem essa certeza sua de que o Milei ganharia? Pelo conteúdo, o Milei é um cara muito preparado, né. Ele é um cara que conhece muito, de teoria econômica e trabalhou no setor privado por muitos anos. Ele era economista-chefe de um grupo argentino, grande grupo argentino, trabalhou em banco também, e ele tem um conteúdo muito bom e uma prática de vivência também empresarial muito boa, né. E o segundo ponto é que ele consegue comunicar muito bem, de uma maneira muito simples, muito fácil. Então ele conseguiu comunicar os princípios, básicos aí do funcionamento da economia para base da pirâmide, e isso virou o jogo. Hoje, se você vai na Argentina e conversa com um motorista de táxi, com um garçom, uma pessoa normal, uma pessoa comum, esse cara vai te falar que a inflação é resultado de emissão monetária, que é um fenômeno monetário. Esse cara sabe o que que é déficit público, sabe o que que é superávit, sabe o que é emissão, sabe o que que é bimonetarismo. Essa pessoa normal sabe e entendeu, porque o Milei conseguiu comunicar isso muito bem, o buraco que a Argentina se meteu depois de quase 110 anos de déficit público consecutivo. Então, ele conseguiu comunicar isso para as pessoas. E teve um fator aí também, porque, a Argentina, ela chegava no fundo do poço, abria o alçapão e se afundava mais. Aí chegava no próximo nível do fundo do poço, abria o alçapão e se afundava mais, né. Com populismo, demagogia, déficit público, emissão, default de dívida externa, vários default de dívida externa. Muito calote, então e bateu no muro, o povo entendeu, cara, desse jeito não dá. E a lenga-lenga socialista, populista, não colava mais, não colava mais. E ele conseguiu catalisar tudo isso com conteúdo, né, com conteúdo, e aí eu tinha certeza que ele ia ganhar, né. Ele no primeiro turno, ele ficou em segundo lugar. As eleições presidenciais da Argentina também tem 2 turnos, ele ficou em segundo lugar, ele não ganhou o primeiro turno. Quem ganhou o primeiro turno era o então ministro da economia, né, o Sérgio Massa. E muita gente na Argentina falou: "Puts, agora não vai dar". Ele foi para o segundo turno em segundo lugar, e agora não vai dar. Eu falei: "Não, ele vai ganhar, ele vai ganhar". Então eu tinha essa convicção. Vou confessar que era um pouco de esperança também, mas, quem ganhou a aposta fui eu. Ah, boa. E recentemente tivemos eleições lá em Buenos Aires, né, cara, e
eu tive lá até há pouco tempo e o pessoal falando assim: "Não, o Milei tá mandando muito bem, mas Buenos Aires é um reduto do Macron e tal, não sei o quê". Cara, ganhou de lavada lá em Buenos Aires também. Então assim, Do Macri, né, do Macri. Macri, isso, eu falei Macron porque é É. outro comunista francês, né, porque é É, é tudo é picareta. interessante, né, porque, as eleições aí do fim de semana foram na cidade de Buenos Aires. A cidade de Buenos Aires é uma cidade autônoma, como se fosse um distrito federal, né, que tem um prefeito que é eleito autonomamente, que tem uma legislatura autonomamente, né, tem Câmara de Deputados autônoma. A eleição do fim de semana foi para os legisladores do Distrito Federal, vamos dizer assim. E nas pesquisas, o candidato do Milei, que é o porta-voz dele, o Manuel Adorni, aparecia sempre em segundo lugar. As pesquisas não capturaram, né, a vitória do Adorni. E ele ganhou de lavada, né, e ele elegeu acho que 15 cadeiras, e num parlamento distrital que acho que o partido do Milei tinha 5 cadeiras. Então, o Adorni levou um monte de gente também do partido para ser eleito. Então isso foi uma grande vitória. E o que é interessante é que a cidade de Buenos Aires sempre foi o Distrito Federal, né, a cidade autônoma de Buenos Aires, sempre foi antiperonista, sempre foi. Era um reduto antiperonista histórico. O peronismo nunca ganhou eleições na cidade de Buenos Aires. E quem ganhava as eleições? Quem ganhava as eleições eram os antiperonistas, que era o PSDB da Argentina, né, no Teatro das Tesouras, que o grande referente mais moderno é o Maurício Macri, que é um grande PSDB né, e o Milei começou a bater à torto e à direita, né. Era o liberal estilo Temer, né, então assim, Sim, é do era Temer era o nosso. era o Alckmin, é o Era o Alckmin, Alckmin, é pior? É, nossa é o senhora. Alckmin, Eu o achava que ele Alckmin. era tipo um Temer, um FHC, mas Alckmin o cara é ruim mesmo, hein. Mistura de Alckmin com mais ou menos isso. E é interessante, porque o Milei conseguiu classificar muito bem, ele chama isso de a casta política, né. Ele chama a casta de malos modales, ou seja, a casta sem modos, que são os esquerdistas, mesmo os peronistas, e de buenos modales, que é o PSDB macrista, vamos dizer assim. Isso é muito interessante, porque nas privatizações que o Menem fez no começo dos anos 90, eu vou abrir um comentário aqui e já fecho o parênteses. A gente tem que conhecer mais a história econômica argentina. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas, nas privatizações que o Menem fez no começo dos anos 90 para os amigos do rei, naquela onda de abertura e liberalismo, etcétera, Tipo FHC mesmo, que usou dinheiro do BNDES pra privatizar, pra dar as concessões para os amigos. o pai do Macri foi quem comprou os Correios. Então, as relações tudo brother, as relações, né, dessas elites com o Estado, né, são muito antigas, assim como no Brasil, né. Mas enfim, a Argentina é um exemplo de história político-econômica de tudo que vai dar errado. Então, se a gente entender a história econômica da Argentina, a gente tem que fazer tudo ao contrário, né. E é isso que aconteceu com o Milei agora, eles entenderam que do jeito que eles estavam fazendo não funciona mais. Deixa eu interromper o episódio aqui rapidinho, porque assim, que os austríacos oferecem a melhor teoria para compreender a economia, isso aí você já sabe, tá careca de saber quem acompanha aqui o nosso podcast. Mas, por mais didática que seja a teoria austríaca, às vezes tem alguns conceitos que o pessoal se perde, alguns conceitos econômicos aí, que às vezes é difícil, principalmente para quem não tem uma formação na área de economia. Bom, eu tenho uma solução para isso. Conheço o meu curso Economia para Não Economistas. Um curso criado para explicar sem complicação esses conceitos econômicos e tentar explicar esse maldito economês. Então a ideia do curso é você entender de moeda, origem de inflação, forças de mercado, consequências do intervencionismo e um monte de coisa que é importante para o dia a dia. O curso também oferece aulas voltadas para profissionais de outras áreas que demandam muito de economia no seu dia a dia. São 4 aulas especiais para médicos, advogados, pessoal do urbanismo e transportes e mercado financeiro. Acesse agora esse link que aparece aí na descrição do episódio e saiba mais. Economia para não economistas, agora de volta ao nosso episódio. Eu acho que a população esgotou também e, assim,
o grande ponto, né, por exemplo, quero a sua opinião, né, eu acho que a esquerda no Brasil está surfando, né, na estabilidade econômica que o real trouxe, porque assim, o cara fazer o mesmo discurso do Milei aqui no Brasil não ganharia, porque a discussão de base monetária, entender o que que é inflação, para o brasileiro, tá, a inflação tá subindo, mas cara, não tá aquelas hiperinflação maluca do cruzado, cruzeiro, dessas épocas, né. E para nós economistas, principalmente os austríacos, momentos hiperinflacionários é aonde a gente tem a grande chance de comunicar isso, né, porque era a dor do argentino, né, você ia para Argentina lá, você trocava dólar por pilha de dinheiro, assim, eu lembro que uns 3 anos atrás viajei com meus filhos lá para Ushuaia, aí o pessoal falou: "Ó, leva dólar e troca lá nas casas lá, que tem os escondidos lá, tal". Cara, eu saía parecendo que eu estava assaltando um banco, cheio de dinheiro, assim, dentro da jaqueta e tal. E quando eu tomava um café, metade do dinheiro, metade daquela grana ia embora no almoço, cara. Muito louco, né. Então acho O Milei chama os papelitos de color, que é o dinheiro emitido pelo Estado argentino, né, lastreado em confiança de político, né, assim, é lógico que vai ter. foi assim, foi uma conjunção do momento, né, você ter vamos dizer assim, porque o Milei também, como você falou, ele não surgiu de nada, trabalhava em banco, mas também você tem muitas organizações, muitos professores, envolvidos com a discussão de escola austríaca, de liberalismo lá, e ele fazia parte dessa galera. E tem o professor Martin Krauser, que é parceiro aqui do Instituto Mises, sempre, que estava junto também e tal. Então assim, eh Benegas Lynch, o Lynch principalmente, né, que eles diziam, e esses caras quando viram esse momento, eu acho que foi uma conjunção do momento, chegou um momento que não tinha como parar o cara. Exatamente. O José Luiz Sper também, que hoje é deputado federal, né. Então, sim, né. Agora, você vê a trajetória econômica da Argentina é um tango, sem fim. Porque era um país próspero, só pra pessoa saber, né, era próspero pra caramba antes desse começo do peronismo, né. Final do século XIX, Adriano, existiam, 4 países, novos países, vamos dizer assim, jovens países muito promissores no mundo, que recebiam imigrantes da Europa quebrada e para construir a vida. Esses 4 países eram o Canadá, os Estados Unidos, a Austrália e a Argentina. Esses 4 países estavam em pé de igualdade em termos de desenvolvimento econômico. Era próspero. O primeiro metrô da América, da minha área de transporte, o primeiro metrô da América foi feito em Buenos Aires. Foi em Buenos Aires, exatamente, nos anos 20, eu acho, 30, exatamente. A Argentina tinha um PIB per capita altíssimo, era um dos 5 países com PIB per capita mais altos do mundo, até mais ou menos 1920, até a crise de 29, né. Eh, e aí aconteceu um fenômeno, incrível na história argentina, que foi o peronismo, né. Que é o Getúlio Vargas deles, mais ou menos, né. Só que ele foi muito mais maléfico para o peronismo foi muito mais maléfico para o Brasil do que o varguismo aqui, porque aqui o Getúlio se matou e acabou, saiu da presença política, né. Não, foi um grande herói. Eu sempre gosto de dizer que o Getúlio Vargas foi um grande herói nacional, porque ele matou o maior fascista brasileiro, né. Exatamente. Então, O problema é que o fascista argentino não se matou, né. O fascista ele ainda surfou na morte da esposa, o cara é canalha, bicho, ao nível do canalice. exa Apesar que a gente tem a história aqui no Brasil do nosso presidente também, que fez algo parecido. Não fez que nem com a Evita, né, mas deu uma surfadinha, né, da dona Marisa. deu. É o Mas lá foi populismo, muito grande, porque ela é a virou demagogia. santa. Eles fizeram Exato. cara, pô, é coisa de Exato. pilantra, né, velho. Peron era um militar que estava nos anos 30. O golpe aqui de 30, Getúlio assumiu em 30 aqui num golpe militar. Nos anos 30, Peron estava ascendendo no ranking nos escalões do exército argentino. O fascismo, o nazismo era uma ideologia que estava tirando a Itália do sufoco, né, a Alemanha também crescendo bastante, era muito atrativo o fascismo, né. E Perón, em 39, foi fazer uma viagem com alguns oficiais do exército argentino para a Itália, numa viagem de instrução. Esses oficiais do exército argentino foram ganhar a instrução em guerra de montanha na Itália. E muito provavelmente ele
se encontrou com a ideologia fascista. O Mussolini estava em pleno poder, né? Eh, e e virou um adorador aí de Mussolini. Ele virou ministro do trabalho da Argentina. Em 44, teve um grande terremoto na Argentina, na cidade de San Juan. 10.000 pessoas morreram nesse terremoto, em janeiro de 44. E o Perón, como ministro do Trabalho, ele organizou a recuperação e a reconstrução da cidade depois, do terremoto, que foi uma tragédia no país, uma comoção nacional e tal. Ele fez um bom trabalho mobilizando as forças do Estado para reconstrução de San Juan, etc e tal, e com isso ele ganhou uma notoriedade gigantesca no governo, se lançou a candidato a presidente e ganhou as eleições de 46. E, ainda esse primeiro mandato dele, que foi até 52, ele introduziu na Argentina todas as reformas trabalhistas da Carta del Lavoro que o Getúlio trouxe aqui para o Brasil. Então, 13º, férias proporcionais, direitos trabalhistas, justiça do trabalho, igualzinho, né. E com isso, pô, ganhou o povo, né, ganhou o povão e gostou pra caramba do populismo e da demagogia. Foi reeleito em 52, só que déficit público atrás de déficit público, né, a con a conta chega. Em 55 ele foi deposto pelos militares. É engraçado que quem deu asilo para ele foi o ditador do Paraguai, o senhor Alfredo Stroessner, né, e deu asilo para o Perón, e depois o Perón foi viver exilado por 18 anos na Espanha. O governo militar na Argentina continuou com uma política de estatização, Estado forte, etcétera, e déficit público, né, deu deu caca, né, e nos anos 70 Perón volta. E Perón volta, obtém a anistia, ele volta em 73, ele não pode participar das eleições de 73, ele bota lá um títere, um Haddad, que chamou Héctor Câmpora. Esse cara ganha as eleições de 73 com um discurso de esquerda, aí já plena Guerra Fria e tudo mais. Ele assume o poder e renuncia. O cara assume e renuncia, convocando eleições e autorizando o Perón a concorrer. Pra dar o tempo do Perón poder participar da eleição. Exatamente. Então, aí o Perón, coloca a mulher dele, isso a Evita já tinha morrido de câncer nos anos 50, né, ele casou com a Isabelita, na Espanha, e ele, então ele concorre às novas eleições em 73, é eleito com a mulher de vice, né, e aí ele faz um governo mais virado para a esquerda, populismo, aumenta o gasto público, aumenta ainda mais o gasto público, né. E aí a economia argentina começa realmente a degringolar. Ele falece em 74, a mulher dele assume, a Isabelita assume, que é a outra santa, né, e os militares derrubam ela em 74 ou 75, e aí começa a ditadura militar argentina, que foi 100 vezes pior que a do Brasil, né, mas também com Estado forte, déficit público, etcétera, né. Tem uma redemocratização em 85, 86, assume o primeiro presidente não peronista, que foi o Alfonsín, e esse cara, igualzinho o Sarney, inventa plano de congelamento, controle de preços, né, etc, etc e tal. No começo a coisa parece que funciona, mas depois começa a escassez, começa a faltar produto no supermercado, inflação gigantesca, porque, o déficit público está lá, emissão monetária para cobrir o déficit, deu no que deu. E no final dos anos 80, começo dos anos 90, a economia argentina está uma desgraça. Entra o Menem, que era um peronista, e começa a fazer algumas reformas, privatizações, abertura de mercado, mesma coisa que o Collor fez, né, fechou algumas estatais, concedeu outras, e aí que ele privatiza os Correios, o pai do Macri é que compra, ele privatiza Aerolíneas Argentinas, ele privatiza a YPF, que é a estatal de petróleo. Com o caixa do Estado, a forte, começa de novo a gastar, 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 começa o plano de convertibilidade, onde um peso vale $1,
Foi o Cavalo, né? O ministro da economia dele era o Cavalo. Ministro da Economia, Domingo Cavallo, um Chicago Boys, né? É isso que eu falei, E ele era peronista, mas aí o Cavalo é chicaguista, pá, porque quando a conta aperta tem que chamar porque quem entende. o peronismo é um grande guarda-chuva que cabe tudo. Cabe todo Tem mundo, per né? tem peronismo de direita, peronismo de esquerda, peronismo de centro, cabe tudo. Se você não tiver o rótulo de peronista, você não ganhava a eleição na Argentina, né. Hum. E tinha um entendimento de que só um peronista vai poder fazer as reformas, porque o peronismo controla as ruas. Sim, O evita a peron revolta, faz aquele controle social que o sindicato faz com a galera aqui no Brasil. Exato. Não, Controla é pelo bem, vamos exato, aguentar. exato. Controla os sindicatos, controla os braços, né, paraestatais, os sindicatos, os movimentos sociais, etcétera. Então tinha um mito que nenhum governo não peronista vai conseguir arrumar a Reforma. casa. O O plano do Menem funcionou até o dinheiro acabar, né. O que aconteceu é que era a livre convertibilidade de um peso para $1, só que o déficit público continuou. Como é que financia o déficit público? Emitindo. Mais peso, aí sobrou peso e faltou dólar. Aí sobrou peso e faltou dólar. Quando o povo entendeu o que que é isso, teve uma grande corrida contra o peso, o castelo de cartas caiu e foi a grande crise de 2001, quando tudo desmoronou, né. Em uma semana em 2001, em dezembro de 2001, a Argentina teve 5 presidentes, porque ninguém conseguia ficar no cargo, até que teve uma eleição em 2002, se não me engano, onde concorreu de novo o Menem e o Néstor Kirchner, o famoso marido da senhora Kirchner. O Néstor Kirchner foi para o segundo turno, em segundo lugar. No primeiro turno ganhou o Menem de novo e o Kirchner em segundo. O Menem, antes do segundo turno, o Kirchner foi para o segundo turno com 23% e o Menem acho que foi com 40 e pouco, não conseguiu é. Antes da eleição do segundo turno, isso pouca gente sabe, né, principalmente no Brasil, o Menem desiste da candidatura. E o Kirchner virou presidente sem ganhar o segundo turno, com 23% dos votos que ele obteve no primeiro turno. Como o primeiro candidato, primeiro colocado desistiu, deram a faixa para o Menem. Não Não foi nem votar o segundo turno. A galera nem foi lá votar. Cara, que doido. e aí o Menem assume o poder, tinha em 2001 teve uma grande zerou tudo, porque deu calote na dívida externa de novo, né, zerou tudo. O Kirchner tem superávit fiscal, por quê? Porque não pagou a dívida, não paga o serviço da dívida e repudiou o estoque. Até nós, né? Se a gente der o cano em todo mundo aqui em casa, mês que vem sobra dinheiro. É isso aí. E depois pegou aí 2003, 2004, 2005 a ascensão da China, a Argentina como exportadora de commodities e tudo mais, né. Mas continuou no velho modelo de demagogia, emissão monetária, déficit público, Estado presente, Estado grande, etc, etc, etc. A Argentina copiou a invenção do FHC das bolsas, né, bolsa isso, bolsa aquilo, né, que depois o Lula consolidou na Bolsa Família. Na Argentina também tem bolsa de tudo quanto é jeito, e o déficit público nunca mais parou, né. A Argentina não consegue emitir dívida externa, porque deu tanto calote que o único credor externo é o FMI, e tinha que financiar o déficit emitindo, né. E foi esse cenário que o Milei pegou. Quando ele assumiu, o déficit público era de 10% do PIB, tinha um déficit parafiscal no Banco Central de mais 7 pontos percentuais, que era a emissão monetária. No último ano em 2003, no último ano do governo do Alberto Fernandes, eles emitiram 30% da base monetária, enfiando dinheiro na economia para não perder a eleição, mesmo assim perderam. Inflação de 250%, reservas internacionais negativas, etcétera. Um controle cambial, né, gigantesco. Por exemplo, a gente, fazia 5 anos que a empresa não mandava dividendo para fora. Por quê? Porque não podia comprar dólar, né. Então você não podia mandar dividendo para fora. É lógico que, pô, se você não consegue
mandar dividendo para fora, também não vai colocar mais investimentos. Então o dinheiro não sai, mas também não entra. Então você vai para a Argentina, todo o capital que foi investido nos anos 2000, foi depreciado. Por quê? Porque não teve reposição dos investimentos. Então você vai, lógico, tirando Buenos Aires, que é onde concentra o PIB, é onde suga dinheiro da sociedade inteira, mas se você sai de Buenos Aires, o capital está todo depreciado. Então a frota automotiva é velha, a frota de caminhões é velha, os hotéis estão depreciados, a roupa das pessoas é demodê, o sapato que as pessoas usam é demodê. Assim, quando você anda pelo interior da Argentina, você vê uma diferença gigantesca com o interior do Brasil. Você vai para cidades referências no Brasil, Uberlândia, Campinas, Londrina, Goiânia, Sinop, Primavera do Leste, no Mato Grosso, você vê desenvolvimento econômico, porque, o dinheiro gerado pelo agro está rodando no interior. Na Argentina não. O dinheiro gerado pelo agro, que é onde a Argentina tem, competitividade, né, tem vantagem comparativa, está sendo sugado pelo governo federal, que cobra 35% de imposto de exportação. Então você anda nas grandes cidades do interior da Argentina, a maior frota de Fiat 147 rodando ainda, que eu é incrível, é incrível. Fiat 147 rodando. Quanto tempo faz que você não vê um Fiat 147 em Cara, faz Goiânia? tempo, faz tempo, faz No tempo. interior da Argentina é comum, é muito comum. Ford Falcon, assim, é uma coisa incrível, os ativos estão todos depreciados. Por quê? Porque não tem reinversão de capital, né. Eh, ninguém consegue mandar lucro para fora do investimento, então também não entra, né. Então essa situação que o Milei encontrou. Então o que ele está fazendo é um verdadeiro milagre, né. Quando ele assumiu, ele desvalorizou o peso, o mercado paralelo de peso, que é o dólar blue, estava de dólar, né, estava $1.200, o câmbio oficial era 350 pesos. 1.200 pesos contra 350 pesos, 3 vezes, certo, 400% de diferença, 300% de diferença. Hoje, o paralelo está exatamente em 1.150, está no mesmo, e o oficial está 1.100 e alguma coisa, então hoje é 2% de diferença, né. Eh, ele reduziu o gasto público, em quase 8 pontos do PIB, em questão de meses. Ele cortou o gasto público com obras da União em 30%. Ele demitiu 30.000 funcionários públicos e não renovou com os contratos dos temporários, né, que era um cabide de empregos gigantesco. Ele reduziu os ministérios de 30 e pouco para acho que 8, né. Então foi um corte gigantesco de gasto público. E você falando isso é interessante, porque eu lembro quando a imprensa brasileira estava noticiando isso, e como eles não entendem porcaria nenhuma de economia, uns arrombados que não entendem de merda nenhuma, fica só lendo textinho e repetindo lá, as notícias eram péssimas da Argentina. Ó, tá, as demissões aumentaram muito, o PIB está despencando na Argentina. Claro! Porque primeiro, a conta do PIB tá errada, né. Esse cálculo de PIB que o gasto do governo tá dentro do PIB é uma mentira, né. Então, você quer fazer o PIB crescer, é só o governo gastar mais, né. Então, assim, se ele cortou gasto do governo, o PIB não é que o PIB caiu, é que você tirou esse câncer da conta do PIB, né. E aí agora virou um milagre, não foi assim, ele acertou o que tinha que fazer, estava fudido, tipo, eu acho que foi tipo o Plano Real. O Plano Real só deu certo porque estava tão lascado, tá tão fudido que qualquer coisa que colocasse lá o povo ia aceitar, porque tá tão ferrado, né. Foi a mesma coisa. Ó, vamos meter na carne mesmo. E é incrível com todo o ajuste que foi feito em 2023 e 24, né, que ele assumiu em dezembro de 23, então o ano Não conta, 23 não conta, é 24. foi o ano calendário 24, né. O PIB caiu só 2,5%. Com um ajuste brutal, o PIB caiu só 2,5% e agora está crescendo a 6%. Anualizado, o crescimento do primeiro tri anualizado dá 6% do crescimento do PIB da Argentina. Mas a situação era tão caótica, mas tão caótica, aí você falou de Plano Real, né, estava muito pior lá do que estava no Plano Real. Por quê? Porque não tinha reserva, né, os agentes financeiros, a dívida pública, ninguém
mais financiava o Tesouro argentino, nem os bancos domésticos. Os bancos só financiavam o Banco Central. Então toda a dívida pública estava no balanço do Banco Central. Por quê? Porque quem tem a impressora é o Banco Central, né. Então, assim como acontecia no Brasil pré, Plano Real, né, a equipe do Plano Real que centralizou a dívida pública no Tesouro e não no Banco Central, né. É. Nos últimos 6 meses do Alberto Fernandes, os bancos públicos, os bancos argentinos se recusaram a rolar dívida, a taxa nenhuma, a taxa nenhuma, tá. A Selic argentina estava a 150%, com uma inflação de 200 e tanto, ou seja, rendimento negativo. Deixa eu só te fazer um break aqui, só para o pessoal entender, para quem não entende muito, é tipo assim, não é que o governo dá o cano. Ele fala o seguinte: "Ó, eu tô te devendo 1.000, e eu tenho que te pagar 15%, faz o seguinte, me dá mais um ano e eu te pago 30%. Aí daqui um ano, véi, eu vou te pagar, mas eu vou te pagar 70%". É assim que os caras dão o cano. Então, tipo assim, né, o governo não fala assim: "Ó, não vou pagar, fosse", porque se ele fizer isso também acabou, né. Então ele vai rolando a dívida. Então, como é que ele rola a dívida? Ele vai aumentando a taxa porque é a cenourinha para o cara topar. Não, tudo bem, entre não receber e receber daqui em um ano com mais juros, tá bom. E aí os caras vão enrolando. A Argentina, o Delfim Neto fez isso aqui no Brasil, mas a Argentina chegou ao ponto que o povo nem isso mais o povo topava, era isso, né? Aí os bancos começaram assim: "Não, ok, eu topo, só que a dívida é contra o Banco Central, porque eu sei que você vai emitir para me pagar e como eu vou receber o primeiro, o efeito Cantillon, primeiro para mim, né. Eu ganho na minha cascata da minha emissão de título. E o trabalhador que é o último a pagar, né, porque os salários estão sempre atrasados, etcétera". Bom, eu 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 rolo no Banco Central com títulos de um dia com uma opção. A remuneração é inflação mais, ou seja, um IPCA mais, ou variação cambial mais. Eu escolho, o credor escolhia, o banco escolhia. Então, quando o Milei assume, ele tinha lá 20 bi de dólares em dívida interna, equivalente a 20 bi de dólares, que os bancos poderiam executar em um dia, A qualquer momento, na hora. a qualquer momento. Esse foi o ponto ápice do descalabro que ele herdou. Isso a imprensa brasileira nem sabe, Caramba, isso é grande, isso é gigante. enorme. Então, de janeiro de 24 até abril, ele tirou a dívida do balanço do Banco Central, voltou para o Tesouro, por quê? Porque agora tem o superávit. Agora eu pago a dívida com superávit. Aí os bancos toparam: "Ah, beleza, então eu saio do Banco Central e topo trocar meu título para título do Tesouro, porque agora você vai me pagar com superávit". Ele eliminou a emissão monetária, eles não emitem um peso mais desde abril. A base monetária é exatamente igual desde abril, né. Reduziu a taxa básica de juros, porque, ok, o risco caiu bastante, né. E ele trocou todas essas puts, de um dia para títulos do Tesouro de longo prazo com lógico, com juros muito mais baixos, etcétera. Por quê? Porque restaurou a confiança. Então, eh, o trabalho que essa equipe econômica do Milei está fazendo é um verdadeiro milagre o que esses caras estão fazendo. Então, quando eu vejo inclusive, quando eu vejo caras como o Hope falar que o Milei está fazendo tudo errado, que não fechou o Banco Central, que não sei o quê, eu fico até triste. É porque na prática, se o Milei fizesse isso, fechar o Banco Central no primeiro dia, etcétera, o Milei caía em uma semana. Ele cairia em uma semana. E era tudo que os peronistas queriam, que os kirchneristas queriam. É, ok, deixa esse louco entrar aí, né, ele vai fechar o Banco Central, vai começar um caos gigantesco. E a gente vem salvar o país, e a gente vem salvar o país como grandes peronistas que somos. Ele faz o ajuste, a gente salva o país e herda a coisa, o ajuste, né, o país zerado depois do ajuste. Então, o Milei fala isso: "Eu sou libertário, eu não sou libertarado". Porque se eu fosse libertarado, em uma semana eles me tirariam do poder, né. Então o que ele está fazendo e aí você vê caras como o Huerta de Soto, falar, inclusive estava lá o mês passado na Argentina, foi receber um prêmio lá, é bem diferente do que o Hope falou, né. Eu acho que o Para quem está querendo ver essa discussão do Roupa e do ETA de Soto, nós entrevistamos aqui o nosso fellow, o Arthur Seulin,
que teve a oportunidade de participar desses 2 eventos, do evento lá nos Estados Unidos que o Ropa desceu a lenha no Milley, e ele participou dessa premiação, porque como ele está fazendo o doutorado ele tem um mestrado e está fazendo o doutorado lá com o Huerta de Soto na Espanha, ele participou desse evento e tal, então ele contou os bastidores dos 2 eventos e fez um comparativo pra gente. Depois o pessoal vai colocar o link aqui na descrição para você ver essa treta aí entre que os austríacos estão fazendo em torno do Milley. E muito boa essa análise do seu Lin, eu vi a entrevista, ele foi no ponto. Eu concordo com ele, o Huerta de Soto como latino, entende mais as paixões políticas na América Latina, etc e tal. Como espanhol, né, ele entende mais isso. E o Huerta de Soto tem um viés muito mais pragmático, porque ele é empresário também. Ele não é só um intelectual teórico numa torre de marfim, mas enfim. Eh, então, o que o Milei está fazendo é um milagre, Adriano. E hoje, a Argentina dando certo com essas políticas, o Milei é um farol para a América Latina inteira. A esquerda latino-americana está morrendo de medo que a Argentina dê certo, porque se funcionar. É porque a gente teve a onda, né, da esquerda tomando conta, até o Chile, que era o bastião lá do liberalismo, né, teve os primeiros Chicago Boys, virou esquerda, foi esquerdando tudo, né, agora pode ser um novo ciclo, né, de Exatamente, exatamente. E aí você olha o discurso e a prática do Milei e do Caputo, que é o ministro da Economia argentino, contra Lula e Haddad, é assim, água e óleo. não, é abismal, é abismal. E o problema do Brasil é que a gente tem muita gordura para queimar, então a gente pode caminhar muito no caminho do fundo do poço sem perceber, com o sapo na água fervida, né? Até bater no muro. Vai demorar para a gente bater no muro. Então esse é um grande problema do Brasil, né. A gente tem reserva internacional 350 bi para queimar, tem ainda inflação baixa, apesar de que a emissão Tá monetária subindo, mas a tá inflação tá subindo. subindo, mas não é um cruzado da vida. O IPCA parece que tá ok, né, a inflação real é bem maior, O né. Postman tá fazendo um ótimo trabalho em Tá controlar o virando o mapa de IPCA. cabeça para baixo, né, tá Mas eu fazendo um ótimo gostei, o pessoal trabalho. criticou, eu achei ótimo, porque ele tá mostrando o que que eles estão fazendo no Brasil. Eles estão virando tudo de É cabeça isso pra aí. baixo mesmo. É isso mesmo. É isso aí. Agora, o déficit público no Brasil caminha para o déficit fiscal total o ano passado foi 10% do PIB, né, não o déficit primário, o déficit total depois do pagamento de juros foi 10% do PIB. Quando o próprio Tesouro fala que não vai ter dinheiro em 2027 para pagar saúde e educação, as pessoas não estão enxergando isso, né, mas assim, aí que acontece, você chegou cara do caralho, você contou uma história da Argentina aqui que, cara, eu pirei, foi da hora. Mas assim, hoje nós estamos tendo aí o Trump, que tá pondo medo em todo mundo, e até recentemente, né, nem sei quando é que esse episódio vai sair, mas quando a gente tá gravando esse episódio, uma semana antes o Milei zerou um monte de tarifa, enquanto tá todo mundo retalhando o Trump, o Milei ainda tá zerando umas tarifas de importação lá, o bicho tá como é que você tá vendo, você que faz esse trade, você que tá nesse mercado de importação, exportação e tal, qual que é a estratégia do Milei? Realmente uma união com o Trump? O pessoal fica muito criando esses estereótipos, né, mas qual que é o desenho da política internacional aí do Milei com essa relação com o Trump? O Milei e o Trump não são bichos diferentes. Muita gente quer pôr todo mundo na mesma sacola. Trump, Milei, Bolsonaro, quer pôr todo mundo igual. O Trump é um intervencionista, ele crê no Estado grande, ele crê na intervenção do Estado e ele é um cara que também viveu do Estado, né, com as suas conexões, etc e tal, né. Então, ele é um cara da casta, vamos dizer assim. O Milei não, o Milei é um libertário, é um austríaco, né, que quer realmente abrir a economia argentina, mas para abrir a economia argentina, primeiro ele precisa arrumar a casa, porque senão ele não dura e a recuperação também não funciona. Então essa aliança Milei-Trump é muito mais de conveniência, eu acho, geopolítica do que qualquer outra coisa, né. Eh ele não está se aliando aos Estados Unidos por causa do Trump, mas ele está se colocando dentro da esfera americana, porque historicamente, a Argentina sempre foi, né,
Geopoliticamente é conveniente estar no campo americano, vamos dizer assim, ocidental, judaico-cristão, etc, etc e tal, né. Vai se aliar quem? A Rússia do Putin, a China, né, eh, nos BRICS com o Irã, igual o Brasil está fazendo, vai na posse do novo presidente do Irã, o Alckmin tira foto com o cara lá do Hamas junto, então enfim, eh, então é isso que o Milei está fazendo. E até comercialmente, assim, eu quero até que você fale isso, porque, assim, é uma impressão que às vezes eu tenho que eu não participo, mas você como empresário vê isso melhor. A gente fala mal da China, Irã, esquerda, esses caras assim, mas, cara, até honrar contratos é maior dificuldade. O pessoal que manda trem pra China diz que é mó canseiro, os cara é mó eles faz dumping, eles faz um monte de rolo, é até dif os cara é picareta mesmo, parece que tá no DNA do esquerdista ser picareta comercialmente também, é isso mesmo? Tem de tudo, né, tem de tudo, tem de tudo. É a selva, né, tem de tudo. Mas enfim, o que que o Milei está fazendo? Ele precisa abrir a economia argentina. A economia argentina é um grande, aquário fechado, quem está dentro não sai, quem está fora não quer entrar, quem está dentro está pescando no aquário, né. Com as políticas de proteção industrial, igualzinho no Brasil. Proteção industrial, um monte de empresário, as grandes empresas vivendo de subsídio do Estado ou de mercado fechado, né. O Mercosul é um grande esquema de proteção industrial do Brasil e da Argentina. Não é uma área de livre comércio como a União Europeia, é uma área de tarifa de importação comum alta. Serviu para proteger, a indústria ou os industriais dos 2 países, né. E aí, tudo que é produzido no Brasil e na Argentina é caro. Como que resolvia na Argentina? Desvalorizando. Emitindo, desvaloriza, né, então vamos tentar exportar porque a moeda é fraca e etcétera. O que que o Milei está fazendo? "Não, eu vou tornar a Argentina mais competitiva usando a vantagem competitiva dela, que é o agro, né, eh vou ter superávit fiscal, baixando o peso do Estado, vou ter superávit fiscal. Com superávit fiscal, vou conseguir baixar impostos, que é o que ele já está fazendo também, e com isso, vou liberalizar a economia, vou mudar a regulação as regulações, vou flexibilizar as regulações trabalhistas, as regulações, eh, impositivas, a dificuldade para abrir empresa, todo esse arcabouço institucional, ele tem um ministro que chama Frederico Sturzenegger, que é o cara da desregulação. O trabalho desse cara é revogar leis, revogar leis. Eh, que foi o que o Ministério da Desestatização do Bolsonaro aqui não conseguiu fazer, né, com o Salim Matar lá, que era da Localiza, assumiu, quando ele viu o tamanho do pepino, ele renunciou e a coisa não andou. Mas na Argentina tá andando. Então é isso que ele quer fazer, por isso que ele tá baixando as tarifas de importação e eu não sei qual é o futuro do Mercosul, o que que isso vai causar no Mercosul, vai ser interessante de ver, porque ele já falou claramente que o Mercosul se o Mercosul for um impeditivo para a Argentina crescer, ele vai sair do Mercosul, e eu dou razão a ele. E tem que sair, cara, pra acabar essa bagaça. O Mercosul é uma grande área protegida, uma grande área. Que tem até cotas entre eles, é tipo assim, não é nem assim que você falou muito bem, não é que nem uma União Europeia, que eles têm livre comércio entre eles, até entre os países do Mercosul a gente tem cota de mandar leite pra Argentina para não atrapalhar o mercado da Argentina, tem a cota também do carro, é uma merda total, foi feito pelos empresários que querem proteção. Exatamente. É interessante, porque uma das cláusulas do Mercosul, que foi o Acordo de Assunção, se eu não me engano, uma das cláusulas pétreas para a Argentina aderir, é que o açúcar brasileiro, olha só, o açúcar brasileiro não entra na Argentina sem pagar um imposto de importação altíssimo. Por quê? Para proteger a indústria de açúcar do norte da Argentina, principalmente em Tucumã. Porque se o açúcar brasileiro entra na Argentina, quebra a indústria argentina de açúcar, né, porque é super ineficiente. Então a Argentina continua produzindo seus 5, 6 milhões de toneladas de açúcar, o Brasil produz mais de 40, só que o açúcar brasileiro não entra lá, porque tem que pagar um imposto de importação gigantesco. Isso foi uma cláusula que o lobby de Tucumã conseguiu colocar na criação do Mercosul. E com certeza conseguiu emplacar isso, porque alguma indústria do Brasil também pediu algo.
Falou assim: "Não, tudo bem, o açúcar não entra, mas o nosso brother aqui tem que entrar aí". Aí Exatamente, exatamente. Então hoje o açúcar na Argentina é um dos preços mais caros do mundo. Por quê? Porque a indústria argentina nada sem concorrência dentro da Argentina. Então e assim vai, né. Vários setores foram beneficiados e protegidos e tal, mas o efeito disso é uma destruição de capital, a falta de investimento, a dívida pública não consegue ser financiada sem emissão até agora, né. E isso que eu te falei você vai o capital foi consumido no país, não teve reinvestimento. é, porque o cara não reinveste, né, o cara fica com medo, é debaixo do colchão mesmo, não adianta. E o povo argentino entendeu que a moeda emitida pelo político argentino não vale nada, e foi para o dólar. Faz 35 anos que o povo argentino entendeu, a gente ainda não entendeu, né, mas o povo argentino já entendeu faz tempo. Eles usam muito o dólar, eles dão muito valor pro dólar. O peso é uma unidade de conta para pequenas transações, né. Eh, Você vai comprar alguma coisa de mais valor, só em dólar. Você vai comprar um carro, dólar, cash. Você vai comprar uma casa, dólar, cash, né. Como não tem crédito, a economia argentina não tinha crédito até agora, não tem crédito. O banco vive de rolar dívida pública. Cara, até os pequenos comércios, quando você chega num país, para quem nunca foi na Argentina, né, quando você chega num país que a padaria te dá 3 opção de preço, dólar, real e peso, ele já tá falando assim: "Ó, não precisa ser peso, até real nós aceita, até real nós aceita, até real nós aceita". Então, tipo assim, quando ele te coloca 3, quando na padaria te coloca 3 opção de preço, é porque tá feio o negócio, né. Então, estima-se que hoje, depois dos Estados Unidos, o país que mais tem dólar cash é a Argentina. Estima-se que existam 200 bilhões de dólares cash na Argentina, onde? Em caixa forte, embaixo do colchão, dentro de uma gaveta, enfim, que é a poupança do cara, porque senão a inflação destrói a a poupança das pessoas, né. Pra você ter uma ideia que eu estava falando do crédito, você vai comprar um carro aqui no Brasil, você financia em 60 vezes, dá 10% de entrada, financia em 60 vezes. Você vai comprar uma casa, um imóvel, você dá 20% de entrada, financia em 30 anos e tal. Na Argentina não existe crédito de longo prazo. Por quê? Porque o banco vive de rolar dívida pública. Ninguém dá crédito para empresa, muito baixo. Para pessoa física, então, esquece. Então, ou você tem dólar cash, ou você não compra. Não compra um imóvel, não compra um carro. Financiado, parcelamento é super. Não existe, não existe. Não é nem de ta não tem nem de taxas altíssimas não, é porque realmente não oferta. Não existe, não existe, não existe. Agora, com o advento Milei, tá vendo como as coisas na prática, como tem superávit fiscal, ele colocou resolveu o balanço do Banco Central agora com essa último empréstimo do FMI, etc e tal, saneou o balanço do Banco Central, depois eu falo mais se a gente tiver tempo sobre isso. Os bancos, como agora o Estado tem superávit fiscal, ele está pagando o serviço da dívida e pagando parte do principal, a dívida pública está caindo. E os bancos agora têm que trabalhar de banco, porque não dá mais só para financiar o Estado. Agora tem crédito hipotecário, agora tem crédito para comprar carro, agora tem crédito pessoal, agora tem. Então assim, só para o pessoal entender, esse discurso de superávit fiscal não é conversinha de neoliberal não, né. É importante ter o superávit fiscal, senão você ferra todo o sistema. É uma maluquice de forma dessa questão. E esse é o caminho contrário que o Brasil está tomando, tá? Tem déficit fiscal, então o que acontece é que o estoque da dívida todo ano aumenta, porque você tem que emitir mais dívida para financiar o déficit, né? Porque o déficit não existe conta negativa, ou você emite dinheiro para cobrir, ou você cobra mais imposto, ou você aumenta a dívida. O Brasil está fazendo os 3. É isso que eu ia falar, nós estamos fazendo os 3 cara. Nós estamos imprimindo o M2, quem olha o mapinha galera, não olha dado do IBGE de inflação. Você quer saber o que é inflação? Você olha o gráfico do M2. Isso é não só do Brasil, qualquer país, é emissão de moeda, M2. Você olha lá, tá só subindo. Você olha aumentando imposto. O Haddad tá aumentando imposto para todo mundo aí, até para quem morreu. E
E a dívida aumentando, tá pagando IPCA, daqui a pouco nós tem IPCA mais 10, né. Ou já chegou, às vezes eu nem tô sabendo de ontem pra hoje, mas então, dívida aumentando. Dependendo dependendo do ano que a pessoa vê esse episódio, tomara que não, mas a chance da pessoa falar assim: "Ah, IPCA mais 10 é barato", né, às vezes a hora que o cara vê esse programa. E aí você vê algumas críticas aqui no Brasil, né, você pega não, o déficit total do Brasil é 1 tri, que foi 10% do PIB mais ou menos no ano passado, 1 tri foi o déficit total. Não, mas 800 milhões é de juros, é do serviço da dívida, que custa, 15% ao ano agora, 14,75 com a Selic, né. Não, tá bom, ok, você não quer pagar Selic alta e pagar 800 bi de serviço da dívida por ano, começa a ter superávit, que daí você diminui o estoque da dívida. Você só paga esse montanha de dinheiro pela dívida, porque você tem um estoque, você tem quase 8 tri de dívida no Brasil, né. Então lógico, você vai pagar uma fortuna de pra girar para rolar o estoque da dívida. Agora se você tem superávit, você começa a diminuir o estoque da dívida, começa a pagar o juro menor, porque os agentes vão ter mais confiança na sustentabilidade da dívida pública, etcétera, tudo ao contrário do que o governo brasileiro está fazendo. E por que que você tem o estoque de dívida 7 tri, 8 tri de estoque de dívida no Brasil? Porque tem nos a gente teve nos últimos 10 anos aí, 8 anos de déficit fiscal brabo. Acho que teve 2 anos no Bolsonaro só que teve superávit, depois ele também chutou o pau da barraca e imprimiu pra caramba e déficit público. É, veio pandemia, meteu pô, Roberto Campos Neto meter 2% taxa de juros, aí foi eu achei exagero, velho. Pois é. Então, assim, lógico, você quer pagar menos juro? Deve menos. Se você dever menos, se você diminuir o estoque da dívida, você vai dever menos, vai te custar menos, rolar esse estoque e tudo mais. Mas é tudo ao contrário do que a gente tá tá fazendo aqui no Brasil, né. E isso que é interessante, porque o Milei tá fazendo isso. Depois de, eh, 35 anos de kirchnerismo, que é a versão mais perniciosa do peronismo, vamos dizer assim, modernamente falando, ele mudou o rumo do barco. Então se essas políticas derem certo na Argentina, aí vão e darão certo. É, porque ele deu ele fez um primeiro bloco, deu certo, agora ele tá avançando. Então assim, essas novas políticas, de importação, aproveitando aí o momento que tá todo mundo brigando com o Trump, ele se aproximando como parceria comercial, você vê, pra gente caminhar já para o nosso final aqui, claro, a gente pode marcar uma outra conversa contigo, porque o assunto aqui, como eu disse, não existe nada estático, ainda mais eu acho que é importante a gente falar dos nossos parceiros comerciais da Argentina, que está fazendo totalmente, como você reforçou várias vezes, totalmente diferente do que o Brasil está fazendo. Que eu queria te perguntar o seguinte: do jeito que está caminhando, o Milei pode chegar um momento que o Milei vai realmente acabar com o Banco Central? Porque aí os libertários param de encher o saco dele também, ó, pronto, privatizar acabei com essa merda também. Você acha que pode caminhar ou você acha que vai chegar um momento que a relevância do Banco Central pode diminuir tanto, que ele vai ficando irrelevante que nem precisa acabar? Como é que você vê esse desenho acontecendo na Argentina, cara? Eu acho que pode sim, pode sim. Ele mesmo já falou isso algumas vezes, mas vai ser não vai ser um movimento abrupto, ele vai criar as condições, como você falou, para que o Banco Central seja irrelevante. No papel, talvez, de emissor do meio monetário. Talvez o papel regulador do sistema monetário e tal, desse papel de regulação, ainda exista, para que a a pirâmide de emissão privada, né, do sistema de reservas fracionárias seja de alguma maneira controlada, mas acho que o papel do Banco Central como emissor da moeda, eu acho que isso vai ser irrelevante. Mas o que você falou, mais a função de ser banco dos bancos, só regular o sistema financeiro para evitar que um banco fique dando calote, essas coisas, né. O Banco Central tem várias, funções, né, você tem que regular as corretoras de títulos, as distribuidoras de valores mobiliários, regular as bolsas de valores, não é só emitir moeda, né. Mas, eu acho que no médio e longo prazo o Banco Central realmente vai perder relevância, porque vai ter menos regulação, porque ele vai desregular muita coisa, e a importância como emissor de moeda então vai ser nula.
a base monetária em pesos está fixa já há um bom tempo. Na verdade, a moeda escassa, daqui a algum tempo, vai ser o peso. O que ele está fazendo, agora, essa semana, talvez, a gente está falando dia 20 de maio, essa semana ele vai, publicar novas normas para que as pessoas possam usar os dólares que têm guardado no colchão na economia. Porque hoje, as regulações de impostos não deixam, né, porque espera aí, esse dinheiro tem origem, você pagou imposto para ter esse dólar e tal. Então o que ele quer fazer é fazer um grande, blanqueio, que eles chamam, né, uma anistia fiscal, para que essa quantidade gigantesca de dólares voltem a circular na economia. Para dar liquidez oficial para o dólar dentro da economia, porque Exatamente. hoje ela roda no mercado negro, né, uma Negro. coisa Exato, exato. Então com isso, o peso vai ser a moeda escassa, né. é uma forma de É valorizar o peso. é uma forma de valorizar o peso Já que tem tanto dólar debaixo do colchão, vamos rodar esse dólar aqui, exatamente, de forma exatamente. oficial, né, de forma oficial. Teve uma entrevista dele que ele fez um rascunho com o entrevistador e tal, e colocou a fórmula lá, e tal. E ele falou: "Cara, essa aqui é a fórmula, mostra por que que o peso tem que valer mais que o dólar". Ele falou: "Pô, como assim?". "Não, a Argentina emite? Não. Os Estados Unidos emitem? Emitem. Bom, emite muito. Eh qual que é a demanda, por que que o peso hoje é menos valorizado que o dólar? Porque a demanda por peso, apesar da você não tem oferta, porque não tem emissão nova, mas a demanda também é baixa. Apesar da emissão de a oferta de dólar ser alta porque os Estados Unidos emitem, a demanda por dólar também é alta. Então a única coisa que faz, o peso ser menos valorizado que o dólar hoje é a demanda por dólar, que é maior do que a demanda por peso. Agora, a hora que ele liberaliza o uso do estoque monetário de dólares que existe na Argentina, a oferta vai ser gigantesca de dólares, né. Então, e ele não precisa mais emitir moeda nacional. Vai chegar uma hora que se você tem peso, cara, ou você troca, etcétera. Isso vai acontecer, eu acho que no futuro. Então, eu acho sim que a relevância do Banco Central como emissor da moeda vai ser zero no futuro, né. E talvez a importância mesmo como regulador também pela desregulação da economia. Mas enfim, isso é uma outra história. Mas, assim, o importante é desregulamentando. Vai chegar um momento que vai ter uma regulação. É o que eu falava muito pro pessoal, que fala assim: "Ah, mas se desregularizar vai virar uma anarquia". Eu: "Véi, tem muita coisa para desregularizar. Tem muita tem muita regulação para acabar, para chegar perto de algo anárquico. Então vamos acelerando, vamos lá. Quando estiver perto da anarquia, aí a gente rediscute, mas não é o cenário de hoje, porque as pessoas acham que se cortar 3 regulação vira zona. Não, velho, tem 1.000.000 de regulação para acabar, para cortar. Então, assim, não é um trabalho desse ano para o outro, né, é uma coisa maluca. E tem leis feitas com muito interesse, né, não é por falta de interesse, é com muito interesse, né. Leis feitas sob medida. É, exatamente. Ele na em no em 24 ele revogou uma lei, por exemplo, que obrigava os órgãos públicos a fazer seguros no Banco Nación, que é o Banco do Brasil, como se fosse o Banco do Brasil. Então, todos os órgãos públicos, se precisasse fazer um seguro, eram obrigados a fazer no Banco de la Nación, que é o banco público lá. E lógico que através de 3 ou 4 corretores de seguros lá, grandes corretoras de seguro, que cobrava seu pedágio, né, além da comissão normal, Seu humilde pedágio. seu humilde pedágio. E descobriu-se que o Alberto Fernandes era um dos caras, que vamos ser justo, a chefe de gabinete do Alberto Fernandes tinha um marido que era um dos corretores de seguros que eram habilitados para fazer as apólices dos órgãos estatais, assim, a lei sob medida, né. A corretora não é minha, é de um amigo do meu pai. Gente, ó, estamos chegando aqui. Esse papo tá muito massa aqui com o Douglas, mas o nosso horário já tá meio que puxando aqui, mesmo porque a gente tem muita coisa ainda para falar de Argentina, muitas e como eu disse, é um assunto extremamente dinâmico.
Douglas, quero agradecer muito, cara. Pô, tu deu uma aula de Argentina aqui pra gente que eu acho que um argentino não conseguiria, cara. Muito obrigado pelo seu tempo. Manda uma mensagem final para nossa audiência aí, que o pessoal. O que você acha que o pessoal que tem interesse de estudar Argentina, conhecer a Argentina, e ainda mais aos olhos da escola austríaca, qual que é o caminho que você acha para a pessoa entender? Então, obrigado, Adriano, pelo convite, pelo tempo. Acho que vamos marcar uma próxima. Acho que tem muito tema para discutir, principalmente experiências econômicas argentinas que a gente não deve reproduzir no Brasil, que, por exemplo, hoje tem uma tentação de taxar o agro, taxar as exportações do agro. Isso foi desastroso na Argentina, né. Inclusive eu escrevi um artigo para o site do Mises, interessante, o governo de esquerda quer taxar as exportações do agro no Brasil, alguma coisa assim, interessante, e já emendando a sua pergunta, quem quiser conhecer, leia esse artigo que é bom. Legal, vamos colocar o link aqui do artigo do Douglas. Tá lá no site do Mises Brasil. E para quem quiser conhecer um pouco mais de história argentina, não leia autores brasileiros, e os autores brasileiros não sabem nada do que está acontecendo na Argentina, e nem sobre o que aconteceu, né. Tem alguns, autores bons argentinos, eu vou dizer alguns nomes aqui, José Luis Esper, é um austríaco também, liberal, que tem alguns bons livros, inclusive tem um que chama, Nova Mas, é um livro acho que de 21, 22, esse livro é muito bom, Nova Mas, e tem alguns bons livros do Milei também, tenta comprar, ele escreveu acho que uns 12, 13 livros, os mais recentes são eu acho que são os melhores, El Camino del Libertario, tem um deles que chama, tem outro que chama La Trampa Neoclássica, também, e tenta ler material na fonte, aprende um pouquinho de espanhol, não é difícil, e tenta ler material na fonte, porque se você se informar através da imprensa brasileira, você não vai saber de nada. É claro, o Lynch, o Martin Krause, esses nomes aí, libertários, professores. Roberto Benegas Lynch, Martin Claus, e muito interessante, Adriano, uma curiosidade, o livro do Mises, As 6 Lições, é muito interessante isso, porque é uma compilação de palestras que o Mises deu em Buenos Aires, na Universidade de Buenos Aires, em 72 ou 74, quem escreveu As 6 Lições, na verdade, foi a mulher do Mises. A transcrição, que ela estava lá, vendo a palestra, estava fazendo transcrição, e foi uma tentativa dos primeiros, desses primeiros grandes libertários argentinos, parece que foi bem quando o peronismo deu aquela quedinha, aí os caras falaram assim, vamos trazer o Mises para cá, para ele falar alguma coisa, então assim, é muito incrível essa história. Exatamente, exatamente. É incrível porque foi dada essas palestras na Universidade de Buenos Aires, né, pouca gente sabe disso. Mas enfim, é isso. Obrigado pela oportunidade e tentem conhecer mais a história econômica argentina, que tem muita coisa para nos ensinar o que não fazer. A história recente de 1 ano e meio para cá tem muito a nos ensinar o que fazer. Sensacional. E você que nos acompanhou até aqui agora, também agradeço muito a sua participação aqui. Curte esse vídeo, manda pro seu amigo, aquele amigo chato comunista do caralho seu que fica falando que sabe tudo de Argentina. Manda esse vídeo para ele parar de pelo menos te pentelhar nesse assunto. Ele vai te pentelhar com outros assuntos, mas pelo menos esse se livra. Dá a curtida, curte lá, siga o nosso site, siga nossas redes sociais e eu, você, o Douglas, nós fazemos a liberdade junto com o Miss Brasil. Valeu, galera, um forte abraço e até o próximo episódio. Valeu!